Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou Moisés Marques e nós vamos dar continuidade ao nosso assunto do sistema circulatório. Vamos agora falar sobre vasos sanguíneos. Como nós já sabemos, os vasos sanguíneos são as estruturas por onde o nosso sangue flui pelo nosso corpo. Os vasos sanguíneos que conduzem o sangue do coração para o resto do corpo, nós chamamos de artérias. As paredes das artérias, elas são musculares, que confere a ela uma certa resistência, porque o sangue, quando ele é bombeado, ele exerce uma pressão sobre esse vaso sanguíneo, e por isso que ele tem essa camada de músculo para dar uma maior resistência a esse vaso sanguíneo. E quando o coração bombeia o sangue, como ele gera uma pressão, você consegue sentir a dilatação da artéria quando ela é próxima da superfície do nosso corpo, por exemplo, no pulso. Tem um canto bem específico aqui que você consegue sentir a pulsação, porque cada vez que o coração bombeia o sangue, a artéria se dilata um pouquinho devido à pressão. Dessas artérias saem ramificações que são bem mais finas, que nós chamamos de arteríolas, ou seja, tem o vaso sanguíneo, a artéria que é mais grossa um pouco, e dessa artéria mais grossa saem vasos sanguíneos mais finos que nós chamamos de arteríolas. E as arteríolas, por sua vez, se ramificam em vasos sanguíneos ainda menores, que nós chamamos de capilares. Os capilares são tão estreitos que o próprio glóbulo vermelho, que é um componente do sangue, ele passa enfileirado nos capilares, porque é muito estreito, ele é praticamente da espessura de uma célula. Os capilares, eles ficam bem próximos às células do nosso corpo, a todas as outras células. E são eles que fazem a troca de substâncias. Imagine que aqui é uma célula e os capilares eles ficam bem próximos assim, ó, bem perto. E aí as substâncias necessárias saem do sangue que está nos capilares para dentro das células e vice-versa. As substâncias que a célula precisa se desfazer, ela sai da célula e entra nos capilares e vai para a corrente sanguínea e faz todo o seu processo normal. Veias e vênulas. Recapitulando, tem as artérias, que são vasos sanguíneos mais espessos, se dividem em arteríolas, que são mais finos, e as arteríolas se dividem em capilares, que são mais finos ainda. E esses capilares, depois eles se unem e formam as vênulas, que são vasos sanguíneos um pouco mais espessos. E depois as vênulas se unem e formam as veias. E essas veias levam sangue de volta para o coração. Ou seja, as artérias levam o sangue do coração para o resto do corpo. E as veias trazem o sangue do corpo para o coração. Essa é uma das principais diferenças entre artérias e veias. A artéria leva o sangue e as veias trazem. As artérias e as veias são ligadas por meio dos capilares. As artérias vão se ramificando, formando arteríolas, formando capilares. Depois, esses capilares se unem, formando as vênulas, que por sua vez se unem, formando as veias, e levam o sangue de volta para o coração. É um ciclo. Outra diferença que as veias possuem em relação às artérias é que a parede muscular das veias ela não é tão grossa quanto a parede muscular das artérias. Ou seja, as artérias são mais fortes do que as veias, porque a pressão do sangue nas artérias é maior do que nas veias, porque o coração, você sabe que é uma bomba, ele bombeia o sangue. E esse bombeamento gera uma pressão dentro dos vasos sanguíneos, e a pressão nas artérias é maior do que nas veias, portanto, as artérias precisam ser mais resistentes. Por isso que a musculatura das artérias é maior e mais forte do que a das veias. Agora imagine, o coração está bombeando o sangue lá para o seu pé, e aí o sangue desce com a pressão do coração, a ajuda da gravidade, mas depois esse sangue tem que subir de volta para o coração através das veias. E aí é um trabalho mais difícil, porque tem que subir contra a ação da gravidade. E para evitar que esse sangue no processo acabe retornando, existem válvulas nas veias que só permitem a passagem do sangue no sentido. Elas funcionam dessa forma aqui. Imagine que aqui é uma veia que está indo no sentido do coração e a válvula fica fechada dessa forma aqui. Quando o sangue exerce uma pressão aqui embaixo, ela se abre, o sangue passa e depois ela fecha de novo. Não volta mais, ela não abre nesse sentido. Se o sangue fizer pressão
no sentido contrário, ela não se abre por causa dessa natureza dela. E ela não tem como abrir para baixo, ela só abre para cima. Então, isso faz com que o sangue flua sempre no mesmo sentido, conforme a figura que vocês estão vendo aí. Quando o coração faz a pressão, a válvula se abre, o sangue sobe. E depois ela se fecha, impedindo que o sangue retorne. Às vezes, essas válvulas elas não funcionam direito e acaba permitindo que o sangue volte ou que se acumule em certas regiões do corpo. Isso é o que nós chamamos de varizes. As varizes são causadas por problemas nessas válvulas. Quando elas não estão funcionando direito, o sangue acaba se acumulando e fica formando aquelas veias saltadas nas pernas, geralmente. O movimento de contração dos músculos, quando nós realizamos atividades físicas ou quando caminhamos, ele ajuda na circulação do sangue, porque a contração do músculo acaba contraindo também as veias, ajudando a empurrar esse sangue no seu sentido normal. Por isso que fazer exercícios físicos ajuda a circulação, é bom para evitar esse tipo de problema. As veias varicosas também podem ocorrer em outros locais que não nas pernas. Por exemplo, pode ocorrer no ânus. Nesse caso, quando acontece no ânus, é o que nós chamamos de hemorroides. E só para aproveitar a oportunidade, hemorroide não tem nada a ver com sentar em local quente nem em local frio. Não tem absolutamente nada a ver. Pode sentar à vontade que você não vai ter problema com isso. Não existe nada na literatura, nenhum estudo científico que aponte alguma relação entre sentar em um local quente e desenvolver hemorroides. Absolutamente nada. Veja nessa figura aí o esquema da ramificação dos vasos sanguíneos. Perceba aí. Do lado aí, em vermelho, nós temos a representação de uma artéria, a aorta, que é uma artéria bem conhecida e bem larga. Depois da artéria, ela se ramifica em partes menores, que são chamadas de arteríolas, como vocês estão vendo aí. E depois as arteríolas se transformam em capilares. Aí esses capilares vão se unindo e formando as vênulas, que já são vasos sanguíneos um pouco mais espessos. E por fim, as vênulas se unem e formam as veias. O sangue sai do coração pelas artérias até chegar nos capilares, e aí nos capilares ocorre a transição entre as artérias e as veias. Agora vamos falar sobre a circulação do sangue, como é que ela ocorre. A circulação, a gente pode dividir ela em duas partes: a circulação sistêmica e a circulação pulmonar, ou grande circulação e pequena circulação. O que é a circulação sistêmica? É o percurso que o sangue faz do coração para o resto do corpo e do corpo para o coração, para os membros, perna, cabeça. E a circulação pequena ou circulação pulmonar é o percurso do sangue coração-pulmão, pulmão-coração. Para ficar fácil de lembrar, qual é o percurso mais longo? Do coração até o dedão do pé ou do coração até o pulmão, que é aqui do lado? O mais curto é o coração-pulmão, por isso que a gente chama de pequena circulação. E a grande circulação é do coração para todo o corpo, dos pés, da cabeça, dos braços. Então a grande circulação do coração para todo o resto do corpo. E a pequena do coração para o pulmão. Pulmão, coração, coração, pulmão. Então, resumindo, a circulação sistêmica ou grande circulação é do coração para o corpo, do corpo para o coração. E a circulação pulmonar ou pequena circulação é do coração, pulmão, pulmão, coração. Vamos lá, acompanhe aí a figura do lado, mas antes vamos lembrar aqui qual é a função do sangue. Uma das funções, transporte de gases. Que gases são esses? Oxigênio e gás carbônico. O oxigênio ele tem que levar para as células e tem que trazer o CO2 das células, certo? Então, alunos, nós temos dois tipos de sangue. Nós temos um sangue rico em oxigênio e um sangue rico em CO2, que é gás carbônico. Entendeu? Esse sangue rico em oxigênio, ele é bombeado pelo coração para os nossos tecidos do corpo, para a grande circulação, e depois esse sangue volta pobre em oxigênio, porque o oxigênio foi consumido pelas células. Ele volta pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, que é o CO2. E aí esse gás carbônico precisa ser eliminado. Para isso, o coração vai pegar esse sangue pobre e vai mandar para os pulmões, que é a pequena circulação. E aí dos pulmões
vai ocorrer a troca gasosa. Ele vai liberar o CO2 e vai absorver novamente o oxigênio para começar tudo de novo o ciclo. Então veja aí na figura aí, onde tem assim, veia cava superior, estão vendo aí? Veia cava superior, e embaixo tem veia cava inferior. Essas veias vão trazer o sangue pobre em oxigênio, que é o sangue azul. Sempre que vocês verem aí no livro esse sangue azul, está falando do sangue que é rico em CO2 e pobre em oxigênio. E o sangue vermelho é o sangue que é rico em oxigênio. Então, essas veias aí estão trazendo o sangue do resto do corpo, da circulação sistêmica, que vai entrar no coração. E depois esse sangue vai ser devolvido para o resto do corpo para realizar o processo novamente. Então ele entra aqui desse lado do coração, onde tem veia cava superior e veia cava inferior, e depois ele é bombeado pelo outro lado do coração para o resto do corpo de novo. Então essa aqui é a grande circulação. Olha. Vem lá do corpo para o coração e depois do coração volta para o corpo. Essa é a grande circulação. Aqui é separado. Depois a gente vai ver a pequena e depois as duas juntas. Agora, acompanhe essa figura aí, nós temos a circulação pulmonar, a pequena circulação. O sangue cheio de gás carbônico, pobre em oxigênio, sai do coração pelas veias azuis aí, na verdade essas artérias, viu? Essas artérias azuis vão para os pulmões, onde eles são abastecidos, vamos falar assim. Ele troca, ele libera o CO2 que ele tinha e pega o oxigênio, e depois ele vem dos pulmões para o coração novamente. Então esse é o percurso. Sai do coração, vai para os pulmões, ocorre as trocas gasosas e volta para o coração. Essa é a pequena circulação. Vamos ver aí nessa figura, acompanha aí o esquema do coração para vocês entenderem melhor como é que ele é e entender melhor como é que funciona essa circulação. Perceba aí na figurinha. Nós temos o átrio direito. Estão vendo o átrio direito? É por aqui que chega o sangue pobre em oxigênio. É aqui que chega o sangue pobre. Depois ele sai do átrio direito e passa para o ventrículo direito, que é essa parte de baixo aí. Preste bem atenção, tá vendo aí? Ventrículo direito. Lembre que é direito porque é na perspectiva do coração, não é na sua. Se você está vendo de frente, parece que é o esquerdo, né? Mas é pensando na visão do coração, olha, coisa poética. Ventrículo direito. Então ele entra no átrio, o átrio se contrai, empurra para o ventrículo direito, que se contrai e empurra para os pulmões através dessa artéria aí. Aí depois, do outro lado do coração, o sangue entra no átrio esquerdo, olha. Acha aí o átrio esquerdo, tá vendo? Ele entra por essas veias que tem aí do lado. O átrio esquerdo se contrai e empurra o sangue para o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo se contrai e empurra o sangue para o resto do corpo. É assim que o coração funciona. É aí que está o segredo. Ele tem 4 cavidades. Tem átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. A metade direita do coração trabalha só com o sangue venoso, que a gente chama, que é o sangue rico em CO2, sangue venoso. E a outra metade trabalha só com sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio. Entenderam? O sangue vem do corpo para o átrio direito, do átrio direito passa para o ventrículo direito, do ventrículo direito passa para os pulmões, dos pulmões passa para o átrio esquerdo, do átrio esquerdo passa para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo passa para o resto do corpo. E se repete o ciclo. Pronto, agora vamos ver o percurso completo do sangue com todos os detalhes que a gente conseguir passar aqui. É importante que vocês entendam como funciona. Então vamos começar pelo número 1. O número 1 é o átrio direito do pulmão. Esse átrio vai receber o sangue que vem da cabeça e dos demais membros superiores e também vai receber o sangue que vem dos membros inferiores do nosso corpo. Esse sangue ele vem pobre em oxigênio. Por quê? Esse oxigênio foi gasto pelos tecidos do corpo. Então ele vem pobre. E aí, esse átrio direito, ele se contrai. No que ele se contrai, aí o sangue passa do átrio direito para o átrio esquerdo, que é o número 2. Tá vendo que tem uma válvulazinha?
Quando ele se contrai, essa válvula se abre e depois ela se fecha para o sangue não voltar. Do ventrículo direito, o coração vai se contrair e vai empurrar esse sangue em direção aos pulmões, através dessa artéria aí do número 3, tá vendo? Ele passa por aí, o sangue azul, que é o sangue pobre em oxigênio, lembre disso, e vai para os pulmões, que é representado pelo número 4 que tem aí. Vai para os dois pulmões, não são dois pulmões? Então essa artéria ela é bifurcada, ela se divide em duas e manda o sangue para os dois pulmões. Nos pulmões, esse sangue chega até os capilares e ocorre as trocas gasosas, que a gente chama. A troca por causa disso, porque ele está pobre em oxigênio, ele não tem oxigênio. E ele tem muito CO2. E aí o ar que você inspirou, ó, o ar que você inspirou, ele está cheio de oxigênio. E aí ele troca, ele solta o CO2 nos pulmões e pega o oxigênio. E aí o sangue passa a ser rico em oxigênio. Ele era pobre e agora ele ficou rico. E aí ele volta para o coração e vai chegar no átrio esquerdo, representado pelo número 5, como vocês estão vendo. Chegou aí. Quando ele chega aí, o átrio esquerdo se contrai, empurrando o sangue para o ventrículo esquerdo, que é o número 6. E aí, do ventrículo esquerdo, o coração se contrai e empurra esse sangue para o resto do corpo de novo. E aí começa tudo de novo. Ele sai aqui pela artéria aorta, que é a mais larga do nosso corpo, e aí começa tudo de novo. Gente, só um detalhe. Esses processos que eu estou falando aqui, eles ocorrem simultaneamente, entendeu? No momento que o átrio direito se contrai, o átrio esquerdo também se contrai ao mesmo tempo. Eu estou falando aqui como se fosse separado, para ficar mais fácil de perceber o caminho, mas eles ocorrem simultaneamente. Bom, alunos, eu queria continuar, só que eu acredito que já está muito grande esse vídeo, porque é muita coisa para explicar. Então eu vou parar por aqui e depois a gente continua. Por hora, eu quero que vocês, por favor, respondam a questão 3, a 5 e a 6 da página 70 do livro de vocês. Respondam no caderno, não precisa copiar. E depois vocês me mandam uma foto, tá certo? Por hoje é só isso. Tchau e até a próxima.